Santo! Eu sou o Thiago Bazei. Eu sou Iane Higino Bazei e você está mais uma vez no podcast Alegria do Amor. E com muita alegria, nós somos da Comunidade Católica em Adoração e hoje nós estamos com o nosso pastor, fundador, moderador da Comunidade Católica em Adoração, o Diácono Eduardo. Seja muito bem-vindo. Olá, povo santo! Que bom a gente poder bater um papo aqui, conversar sobre a vida, conversar por um maior motivo de nossa vida, que é Jesus Cristo. Fiquei muito contente de estar nesse programa hoje com vocês. Não vou fingir costume, você é emocionada mesmo. Pai, muito obrigado pelo senhor estar aqui, muito obrigada pelo seu sim, não só hoje, mas há um bom tempo atrás, como a gente já vinha conversando aqui. Muito obrigada, Pai. É uma alegria. Salvar almas para Deus é vocação, né? E dar prazer à alma. Nada que você faz na vida sem ser sua vocação dá certo. Se há um sonho de Deus sobre você, é o lugar onde você deve estar. Que coisa boa. Coisa linda. Papai, eu vou chamar de papai aqui, porque a gente é íntimo, né? A gente chama o Diácono Eduardo de papai. Então, estamos em casa, estamos na nossa mesa. E né? explicando sempre que não é de uma determinação, foi uma coisa natural que surgiu na comunidade. Foi natural e a gente foi chegando, né? Eu cheguei em 2019, 2020, fiz o vocacional, chegando já chamando de papai, assim, já entrando na comunidade como papai. E a gente quer te dar os parabéns por 19 anos de diaconato, né? Pelo seu sim também. Ontem é um dia sempre que me dá muita saudade, principalmente da figura responsável, primeira, né, a me despertar a esta vocação, que é de serviço, né? O diácono não é ordenado para o sacerdócio, é ordenado para o serviço. Foi o ordenante, né? Dom Marcelo Pinto Cavalheiro, é um homem cheio do Espírito Santo, que eu conheci em tenra idade. De repente, esse homem olha para mim e diz: a igreja está precisando que você seja diácono. E eu me assustei, né? Mas eu tive coragem de dizer a ele assim: mas eu, diácono, não sei. Aí ele disse: está duvidando do Espírito Santo? Não. E sempre me dá a saudade e assim, uma saudade boa, que sei que encontrarei ele no céu, de ter deixado conduzir pela voz daquele bispo, né? Muitas coisas aconteceram por conta disso. Que coisa boa, Pai. Que coisa boa que o senhor escutou a ele, né? E escutou também a Deus. Pai, como o Tiago falou, aqui é uma conversa no entorno da mesa, a gente já está familiarizado, né, com essa dinâmica, mas para que todos que estão nos assistindo possam conhecer também ao senhor. Então vamos para o começo. Como foi a infância do senhor? O senhor já nasceu em família católica, sempre frequentou a igreja? Como foi? Como era o Eduardo criança, o filho de irmã Rita, né? Que na época era Gessias. Isso. E Ernesto. Isso, e Ernesto. Bem, meu pai não era religioso. Inclusive era um tanto quanto anticatólico. E mamãe tinha sido religiosa, né? Mas ao se aproximar do papai, foi na onda, se afastou. Mas eu venho no início de uma família que não era nem um pouco católica, como uma família que era de religião animista. O povo, minha família, eu tenho origem africanas, eram do candomblé. Então a minha formação da família por parte de pai? De mãe. De mãe? E irmã Rita, né? Dona Gessias, ela tinha... Era filha descendente, sendo que a minha avó era descendente direta, mas casou com um português católico e ela ficava, como às vezes muito habitual no Brasil, nessa meia mussarela, meia calabresa, metza. Então ela de dia ia para lá, de noite ia para cá, então ficava nesse metza, mas gozado foi ela, minha primeira catequista. Foi ela que me falou de Jesus pela primeira vez, foi ela que me levava para a igreja, sem eu entender nada, porque eu não frequentava, não tive catequese, né? Mas foi ela. E mamãe se afastou da igreja por causa do papai e não era muito dada a esse culto, né? Eu terminei indo e eles foram muito comigo durante um tempo, né? Até que meu avô morre, os responsáveis morrem.
e eu já tinha tido uma experiência com Jesus, né? E aí a experiência foi algo que marcou não só a mim, como a vida da minha família. E falando dessa experiência com Jesus, como é que foi Esse esse encontro. encontro? Jesus era para mim um ilustre desconhecido. Não sinto nenhum desprezo desse, pelo contrário, é para falar da importância do que foi o encontro. Porque Jesus era aquela coisa distante, aquela coisa do altar, que eu via aquela imagem ali, não tinha nenhum entendimento sobre aquilo. E eu saio, chego a um colégio católico, e os maristas na época eram os irmãos que tomavam conta mesmo, começaram a apresentar, e ao encontro, de repente, eu me via, né, muito novo, sempre fui muito precoce, né, e nesse período aí eu tinha até uma namoradinha, estava triste, que tinha acabado o namoro, e saí, né, saí andando pela rua, a igreja das Mercedes estava aberta, eu estudava no Pio Décimo, desci. Andou um bocadinho, não foi? Do Pio Décimo até a Igreja das Mercedes. Andando. Sempre gostei de andar e de correr, né? E eu entrei, eu olhei para o sacrário e disse: dizem que você mora aí, né? Então, se você está aí, fale comigo. Aí eu passei um tempinho olhando para ele assim, e nada aconteceu. Como diz Marx, religião ópio do povo. Essa frase tão massificada. E eu fui saindo. Quando eu cheguei no meio da igreja, eu ouvi uma voz dentro do meu coração: se você quer falar comigo, volte. E eu acho que hoje eu não me emociono tanto como anteriormente, por conta dos anos que já se passaram isso. Estou falando de 1982. E essa voz me falou ao coração de uma forma que a minha vida mudou por conta disso. Mudou. E eu cheguei no colégio no outro dia com a firme intenção de dizer: eu quero saber quem é esse homem. E eu fui para o confessor, um saudoso padre Juarez Benício, que era padre, era psicólogo, era muito amigo da minha família, e eu contei. E ele teve a delicadeza de respeitar a experiência, mesmo meio cético, né? E não me chutou a boca, não me descredibilizou, e disse: eu vou lhe ajudar. E começou a fazer catequese comigo. Então, Ele fez catequese comigo. nesse momento, o senhor ainda não tinha recebido os sacramentos da iniciação. Tinha sido batizado quando criança, mas o resto não tinha feito nada, né? E aí, com isso, eu vivi essa experiência e fui chegando, era perto do carnaval, e disseram: você vai fazer o quê? Tem um retiro de carnaval, tem um padre que trabalha com jovens que vai fazer um retiro em Recife. Eu disse: quem é o nome desse padre? O padre Jonas Abib. E é muito bom, vá. E eu fui. Retiro sexta, sábado, domingo, segunda, terça à tarde. Ele faz uma pregação sobre o Salmo 14. Senhor, quem entrará no teu tabernáculo? Quem morará em tua montanha santa? E ali, ele falou de Jesus de um jeito encantador. No final, ele disse: quem quiser conhecer mais dele, o desejo daquela voz, suba aqui e aceite ele como seu Senhor. E eu saí da arquibancada e fui lá para frente. Ele colocou as mãos, não foi só eu, né? Foram vários. E ele foi passando, rezando com os jovens. Quando chegou na minha vez, ele botou a mão na minha cabeça e disse assim: coragem, vai ser bonito de se ver. E eu comecei o caminho. Cheguei em casa, disse que tinha aceitado Jesus Cristo, que ia ser de Jesus. Marquei como um bom
organizado nas coisas, disse que até o dia 8 de dezembro eu teria lido a Bíblia todinha. E eu assim fiz. E no final do ano disse que ia ser religioso. E aí começou um processo, né, interiormente, para viver isso, porque eu passei no vestibular com 15 anos de idade. O senhor estava com 15 anos quando Não, aconteceu esse encontro? Não, eu estava com 12, Foi 13. com 12 anos, Foi. a iniciação ali, o É, sim, né? o A sim. vivência, a primeira Aí eu comecei a primeira conviver com os experiência. maristas, 14, 15, né? Que já tinha passado o vestibular. E foi daí que eu fui chamado para ir eu fiz primeiras experiências, aí depois fui para o seminário em si mesmo, E o seminário foi em São Paulo. São Paulo. Com 15 anos o senhor foi? 16. 16 anos chegou no seminário. Começou E toda como a é que foi a experiência de primeiro ano no seminário? Como é que foi Até beber água. como é que foi essa mudança, assim? Porque foi uma mudança muito jovem, né? Imagina meu pai e minha mãe tinham uma boa condição financeira. Meus irmãos de sangue tinham morrido e eu era um filho único. Eu queimava água, né? Tinha uma secretária para cada coisa. Eu nunca não sabia o que é que se fazia com uma lavanderia. Nunca lavei nada, nunca fiz nada, tinha tudo nas mãos. Era mimadinho, só comia comida, não comia feijão, só comia carne se fosse assim. Tinha que ter inhame com ovos de noite. E eu cheguei no seminário, mamãe me deu uma mala imensa, com as roupas tudo etiquetadas, todas as roupas novas, bordadas com o meu nome. O padre vai me buscar, começa por aí, vai me buscar no aeroporto. Aí disse assim, que mala grande. Mamãe organizou bonito, muito bonita. E quando chegou no seminário, antes de subir, ele disse, meu filho, abre essa mala aqui. Tire 2 calças, 2 camisas, 2 toalhas, 2 lençóis, uma chinela e suba. Isso aqui deixa no porão. Já começou aí Aí eu disse, minha necessaire, porque eu tenho alergia do sabonete, eu só uso a pasta tal. Ele disse, você vai se acostumar, as alergias passam. Aí ele disse, troca de roupa e depois me encontra perto do refeitório. Eu disse, pois não, quando eu cheguei ele estava lá, uma enceradeira e um pote de cera para eu encerar um chão vermelho, né, de, acho que uns 30 metros, né? E eu nunca tinha feito. Quando eu espalhei a cera com excesso, tava aquele bisunte, né? Que ele olhou e disse, eu acho que você vai levar uns diazinhos até deixar isso encerado. Eu passei 2 dias para diluir a cera todinha. Com aquela enceradeira antiga, né? Que tu segura, né? Ela fica se trepidando toda. Então foi realmente um quebraço. E eu digo que eu agradeço muito aos maristas, porque se assim não fosse, eu não teria me transformado na pessoa que eu estou hoje. Eu precisava desmontar os conceitos. Mas dentro de mim existia a vontade de que isso acontecesse. Então eu chorei, eu sofri, eu tive saudade, eu não conseguia comer, eu estranhava tudo, mas eu fui aprendendo. Porque eu, quando chegava na capela, ele me colocava no colo e dizia, dê mais um passo. Causado que essas semanas aí eu estava arrumando, procurando as coisas para a festa aí dos 20, dia 26 de maio, e fui no meu diário espiritual no dia atual, sendo que em 92, quando eu deixei o seminário, né? E tinha escrito assim, 2 horas da manhã, meu coração está cheio de angústia. Eu tenho medo de sair daqui. Eu tenho medo de ele deixar. Era uma conversa minha com Deus, 2 horas da manhã no sacrário. Eu tenho medo desse novo que o Senhor pede que eu faça. Eu não aprendi a fazer outra coisa a não ser te servir.
mas o Senhor manda eu ir, porque eu tenho que ser pai. E aí eu botei, com um pedaço, eu senti no coração uma palavra consoladora que dizia: eu preciso que você faça isso, porque se achegará até você muitos filhos que vão lhe ajudar a salvar almas para mim. Meu Deus do céu. Em 1992, e eu fiquei assim parado com aquilo. Gente, ele já estava começando a falar da adoração e eu nem sabia. E vai ter tanta água até chegar em adoração. É por isso que um dia desse, Dom Henrique, eu assisti uma entrevista do Dom Henrique, perguntaram a Dom Henrique assim: Deus revela as coisas? Aí ele disse: nunca. Porque se ele revelar, a gente corre. Se ele falasse, eu já estava com medo de fazer o pedido normal dele. Imagine fazer o que ia acontecer depois. Naquela época eu não entenderia, nem teria coragem de enfrentar. Como foi, pai, esse processo? Assim? O senhor foi para o seminário com 16 anos e depois chegou esse chamado à paternidade sanguínea. Como foi esse processo? Assim? Chegou um dia, o senhor acordou e como é que foi? Eu fiz terapia, né? Quando eu comecei a entrar nesse discernimento, e foi um start. Foi uma missa de Natal. A igreja estava cheia, eu estava colitando o padre, e transversal a mim tinha um homem da minha cor, né, da minha raça, com um filho no braço, igualzado. A esposa dele era branca e o filho era branco. A realidade que eu vivo hoje. E o menino dormindo no braço dele e eles assistindo a missa. Um encostadinho no outro, no canto da parede, em pé. De repente, o menino acordou, deu um sorriso pro pai, olhando assim, aí deu um beijo na bochecha dele e voltou a dormir de novo. E ali, naquele momento, surgiu um desejo de ser pai. Que eu nunca tinha tido. Eu nunca tinha tido desejo de ser pai, eu nunca tinha tido desejo de amar uma pessoa só. Eu tinha tentado, mas eu não me apegava a ninguém. O meu maior medo de sair da vida religiosa é porque eu dizia: será que eu vou encontrar uma pessoa que eu me apegue? Porque eu me empolgava, achava a pessoa interessante, mas de repente fazia assim. E foi luta. Porque eu não encontrava. E como é que foi esse encontro com Dani? Como é que Onde é que Dani surge na vida do Dani senhor? surge na vida? Água. Onde é que Dani surgiu nessa Dani vida? surge em 1980. Eu com 10 anos e ela com 4. Então, vamos lá. Minha tia morava em São Paulo e os pais de Dani, recém-casados, moravam na casa vizinha. Dani tem um irmão mais velho chamado Rogério e eles ficavam na rua brincando de velocípede, andando com as bonequinhas dela. Aí eu brincava, ia pra padaria que minha tia pedia, eu levava eles, né? Dani entrando em mim. Então eu fui vendo Dani crescer, mas era aquela menininha, né? Até que eu saí do seminário. Ela vai me ouvir, né? Ela, uma vez adolescente, olhou para a mãe dela, Clara, e disse: esse Eduardo não tem cara que vai ser padre. Mas quando eu saí do seminário, ela estava de namorada, ou de namorado, e eu de namorada, quando a gente se reencontrou mesmo. Ele já estava com quantos anos? Ela estava com 17. E o senhor com 25. 24 né? anos, né? Porque foi um ano depois, 25 ele casou. Que foi também, foi um ano de namoro, já preparando, já sabendo, né? O fim do namoro ia ser no altar. Sim, tinha pressa. E como é que foi essa preparação do namoro? Porque tu já estava vivendo
uma vida religiosa, né? Então já estava com... Daniela tinha princípios católicos, mas não tinha vivência católica. Uhum. A família de Dani, paterna e materna, são espíritas. E Dani, acho que frequentavam alguma coisa por modo de família, mas ela tinha uma grande simpatia pela Igreja Católica, que a avó era muito católica, né? Mas não frequentava porque não tinha chance. Mas eu vim de um outro problema, né? Porque quando eu saí, eu vivi uma noite escura. Aquele medo daquela oração virou um lamaçal, um pântano. Foi um período da minha vida que eu só não tenho vergonha porque eu já fui lavado pela misericórdia de Deus, mas eu desci a ladeira. Eu desci a ladeira e o demônio, ele anda por aqui, eu sei, mas ele conseguiu muito ibope com o meu coração. E ele começou, porque logo que eu saio, morre um grande amigo meu. Então eu entrei meio que uma depressão. Afundei, fui pra farra, pra esborne. E eu, num sonho repetitivo, que eu via uma igreja aberta, aí eu ia para entrar na igreja. Quando eu chegava, a porta se fechava e eu via operário que pega no arado e olha para trás, não é digno de mim. Mas nunca Deus disse isso. Uhum. Né? Quem dizia isso era o inimigo de Deus. Mas E o quanto a gente acredita nisso, né? foi muita solidão e muita fuga. Né? E quando eu conheci Dani, eu estava afastado da igreja. Mas eu estava voltando. Tava naquela linha tênue ali, de um passo fora, Faltava, um passo dentro. porque a minha vida, meninos, foi dividida entre 4 grandes experiências com a Eucaristia. E todas 4 mudaram a minha vida. Essa primeira que relatei, essa segunda da volta, a da Maná. Né? E depois a revelação do carisma. Então, vamos lá. Da Maná. Para Maná, eu estava o homem carismático, né, que eu me converti através da renovação carismática. Sim. Vivi os primórdios da renovação carismática, fui formado pelos grandes da renovação carismática do Brasil. A cultura da renovação carismática em João Pessoa foi muito boa, muito bem implantada. Nós tivemos muitos bons formadores. Mas quando eu fui para o seminário, havia um tempo na igreja muito diferente. A América Latina estava completamente imersa na teologia da libertação. E a teologia da libertação já não aquela que Gustavo Gutierrez tinha falado, que ainda João Paulo II tinha falado em Puebla, mas já com todas as doenças, né? Toda a invasão partidária, política, idealista, que descambou para uma heresia. Uhum. Descambou para uma heresia. Tem muitas heresias nessa teologia. E muita heretismo, né, onde as pessoas tentam desacralizar, né, desmistificar o sagrado. E uma coisa muito, muito estimulada na época, que hoje nem tanto, mas na época foi muito, era como se, no lugar do Vaticano ser o nosso olhar mais belo, era nosso rival. Isso era muito incutido dentro dos seminários, em todas as casas de formação. Vocês têm que entender que não existia a Canção Nova como era hoje, não existia Shalom como era hoje, era tudo embrião. Então não existia seminários carismáticos, né? Tem que entrar na roda mesmo. Me parece que tudo isso chegou a ser uma consequência até do momento histórico que era vivido. Exatamente. Tinha coisas muito boas, mas coisas muito ruins, né? Que eu não gostaria nem de falar, porque eu
chegou um tempo na minha vida que eu resolvi. Foi uma decisão pessoal, até por muita coisa que eu já vi na internet, de pessoas que só atiram pedras. Eu tenho direito a ter uma opinião diferente, mas não quero ser eu que jogo pedra nos outros. Entendeu? Porque a experiência que eu tive com Jesus foi para levar flores. Foi para salvar almas, não para afundá-las. Até mesmo numa disputa de pensamento teológico, isso virá uma rinha de guerra santa. Eu tenho certeza que isso não agrada a nosso Senhor. Ah, mas é por amor à igreja. Não entro nesse mérito. Então, eram tempos muito difíceis. No seminário se dizia: vocês que são carismáticos, se fechar os olhos, a gente não permite que vocês entrem, continuem. A gente tinha comungar e não podia fechar os olhos para rezar. Gente. Caramba. Era uma coisa assim, era um secar, né? Um secar. Então foram tempos muito difíceis. E por mais que eu fosse inteligente, que gostasse de estudar, né? E, por favor, ao falar isso, ninguém me acha metido. Porque eu tenho a seguinte política: você tem que saber quem você é. Nem mais, nem menos. Seu real tamanho. E eu sempre tive muita facilidade para estudo, e negar isso não é humildade. Humildade é você saber quem você é. Por exemplo, eu digo a todo mundo: sou analfabeto em matemática. Mas em ciências humanas eu tenho uma facilidade muito grande. Ponto. Então eu, por ter muita facilidade de estudar, e os padres tinham muito esmero pelo estudo, uma biblioteca vasta, o que a gente precisasse eles compravam. E eu mergulhei, e isso foi tirando a doçura e a espiritualidade do homem. O homem de Deus foi ficando um cientista, né? Apaixonado pela uma antologia de Jesus filosófica, mas perdendo um pouco da experiência. Muita gente da comunidade conheceu, né? Dizia que, e eles dizem, talvez quando eles vierem aqui vão dizer, né, algum deles, dizer que ficavam encantados com o jeito que eu falava de Jesus, mas era sem ser espiritual. Eu era um apaixonado por Jesus, mas não era espiritual. Tanto que o grande susto dessa conversa não vai chegar na manada, né? O grande susto de Dani foi que Dani não conhecia o homem espiritual, o homem carismático, né? Então, eu dizia na paróquia: se repousar no espírito, eu levanto. Se orar em línguas, eu acabo a reunião. E eu fui estudar parapsicologia, fui estudar psicologia, fui estudar muito filosofia, e meu trabalho era pegar uma catequese para desmistificar esse tipo de influência na paróquia. Mas eles, os antigos, podem dizer que eles sempre diziam: diácono, eu fui professor de seminário, muitos padres, inclusive uma coisa engraçada, um deles agora está na Marinha e foi visitar lá a nossa casa de Santa Amaro. E disse aos meninos: eu estou abismado de saber que o diácono agora é carismático. Porque ele foi meu aluno, então ele sabia a bomba de ciência que ele recebeu da minha parte, né? Então o Dom Marcelo morreu, e morreu não, antes dele morrer ele terminou o mandato dele, e veio Dom Aldo. E Dom Aldo, num determinado momento, por determinadas situações, pediu que eu ficasse na Maná, né, ajudando lá, fazendo a adoração, que na época era na quinta-feira. A adoração da Maná já era aquele espaço gigante, muitas pessoas. Eu lembro que no meu eu cheguei tempo aí, chegou mas a o senhor tava lá 1.700 pessoas. A última adoração da Maná que eu fiz tinha 1.700 pessoas. Era muita gente. Vinha caravanas. Era muita gente. E eu comecei fazendo com o Fabiano, mas de repente, quando ele disse isso: você vai ficar lá, inclusive junto com o Andrei na época,
Ele anima a música e você conduz. E a frase no meu coração foi: eu vou ficar aqui como um macaco de auditório, no meio de carismáticos. E eu tive uma grande experiência com os anjos. Numa destas eu tive a experiência. Porque já havia, há uns 2 anos, eu tinha tido uma experiência com a música Diante de Deus. E era um sonho, eu não conhecia a música, e era uma pessoa que tocava no meu ombro direito e dizia: grave. Foi por isso que eu juntei a meninada para gravar. Porque Diego Chacon estava na paróquia na época, tocando no catecumenato. E eu mostrei a música a ele, ele tirou, ficou encantado. Daí veio 14 músicas em sonhos. Um CD. Foi o primeiro CD. Um CD em sonho. Foi o CD em adoração, né? no branco. Todos foram. Só uma música foi a de Diego. Que a gente botou só na outra música que foi Singela Flor, né? Entrou no segundo CD. Aí, eu chamei eles e a gente começou a ensaiar. Foi a chegada dos meninos. Porque os meninos primeiro, irmã Terezinha, na época, Márcia Jorge, Ramon, foram chamados para cantar. Uhum. Não era para fazer, né? Estamos falando aí 2009. Né? E eu não sei precisar exatamente quando foi eu sei que foi antes do lançamento do CD, que só foi em 2011. 2011, dia 8 de dezembro de 2011. Eu estava na adoração, a situação da minha família estava muito grave, meu pai muito doente, minha avó muito doente. Eu estava com o coração tristinho, né? E eu senti aquela mão do sonho. Quando eu me vi na mesma situação do sonho. Aí eu comecei a cantar diante de Deus. Quando eu comecei a cantar, eu tive uma visão desse anjo que soprou sobre minha cabeça e eu comecei a ferver feito uma panela de pressão. E eu rompi em línguas. Os meninos pararam de tocar, ficaram assim. Porque eu que combatia, né? Foi combatido. Fui derrubado do cavalo. Foi derrubado. Tanto quando eu chego em casa e vou contar a Dani ficou olhando assim, assustada. Disse: é possível, né? Vamos analisar isso, tenha calma. E eu tive a segunda experiência com esse anjo. E eu perguntei a ele: isso vai mudar minha vida por inteiro? Ele disse: vai. Eu vou perder completamente a credibilidade. Eu era secretário diaconal do bispo, trabalhava ligado ao Nordeste 2 com eles, era auxiliar na paróquia, era professor do seminário. Eu tinha uma outra estrutura de vida, de 5 disciplinas. Vocês navegavam assim dentro do quadro diocesano muito bem. Aparecer como carismático iria desmontar tudo isso, como de fato desmontou, né? As pessoas talvez não acreditem nessas experiências de mudança. Quando a gente não acredita que pode mudar, a gente não acredita que os outros podem mudar. É verdade. Quantos, né, não já passamos por isso? Quando a gente começa a caminhar, a mudar o nosso caminho, sempre vem aquele dedinho acusado, né? Mas lá atrás, lá atrás tu fez isso, lá atrás tu fez aquilo. E esse dedo acusador muitas vezes nos coloca em xeque também. Exatamente. Eu fui colocado em xeque quando eu entrei para a comunidade, que eu comecei a mudar a minha vida, né? Eu mudei completamente meu estilo de vida, minha rotina, a minha fé. Eu tinha uma caminhada que teve um hiato aí muito grande numa caminhada, né?
depois de tudo que aconteceu, e eu tive dedos apontados. Então eu imagino para você como foi, papai, essa mudança, sabe? Até internamente consigo, assim, como é que tu se sentiu com essa mudança toda, com esses dedos apontados? Eu acho que a maior batalha foi comigo mesmo. Os dedos foram depois, assim, no sentido de... Eu sempre fui uma pessoa muito resoluta. Daquilo que eu me convenço, pode dar Pode bater o pé sangue aqui. no meio da canela, eu vou, quem quiser vá. Mas o maior enfrentamento foi comigo mesmo. Assim. O homem racional foi muito bem construído. Então, desmontar tudo isso foi um susto. Tirar a espiritualidade da gaveta, né? Um processo de... Se você olhar as músicas do primeiro CD, são músicas pedindo que eu faça alguma coisa. Quero olhar a vida com os teus olhos, não com meus olhos que eu tinha. Sinaliza o Senhor. Tudo, eu precisava voltar a sinalizar o Senhor. Quando eu estou aqui. Então, são músicas que eram para mim, né? E aí eu precisava botar isso para fora e voltar a lembrar daquilo que vivi, né? E eu me espantava com os dons espirituais que voltaram novamente. Eu não sabia administrá-los, eu sofri tanto. E tu teve algum acompanhamento nesse... Sim, eu tenho diretor espiritual, sempre. Nunca vivi sem diretor espiritual. E foi muito difícil, né? Tem uma cena na Maná que eu acho que isso foi o maior embate que eu tive na minha vida. Eu vinha com o Santíssimo saindo, aí tava todo mundo, que ficava aquele corredor imenso de gente. Aí aquela voz interior dizia: vai diante daquela mulher, a mulher estava lá só adorando. Aí eu abri espaço lá no meio. Não, primeiro eu disse: eu não vou. Dentro de mim era aquela guerra dentro de mim: não vou, eu não vou. Não precisa disso. Não precisa disso. Vá e diga que ela não faça a cirurgia sem refazer o exame. Não vou dizer isso, não. Entrei na fila, cheguei na frente dela, olhei para ela. Ela olhou assim para o Santíssimo, olhou para mim. Eu disse: Deus lhe curou. E não vá fazer a cirurgia amanhã antes de refazer o exame. Aí eu dei minha volta e fui embora. Quando eu entrei no Santíssimo, meu Deus, eu estou ficando louco. Como é que eu faço um negócio desse? Quando eu saio da sala do Santíssimo, que eu guardei os Jesus, ela estava na porta. E ela estava com uma cara de incredulidade tão grande. Ela disse: eu sou médica. E eu estou com um tumor maligno na boca do estômago. E eu estou com a cirurgia marcada para amanhã, às 10 horas. E você está dizendo que eu não tenho mais câncer? E naquele momento deu uma coragem no espírito. Eu disse: eu estou dizendo que o Senhor falou e disse que a senhora estava curada e que a senhora não fez a cirurgia sem refazer o exame. Aí ela deu meia volta e saiu, não disse mais nada. Eu disse: pronto, ela vai me acusar de curandeirismo. E eu fiquei mal, fiquei agoniado. No outro dia, quando deu 11 horas, ela achou meu telefone e ligou para mim. Se o senhor não devia estar operada, ela disse: eu saí com tanta raiva do senhor naquele dia, achei o senhor um charlatão. Mas aquilo começou a me inquietar à noite, quando deu 2 horas da manhã, eu não conseguia mais dormir. Liguei para um colega, disse: você pode refazer a ressonância? Para quê? Tá tudo certo, cirurgia, por favor, vamos fazer, vamos, eu pago no meu. Vamos, foram. Foi para o Unimed, fez a ressonância. Não tinha mais tumor nenhum. Caramba. E isso desmontava meu racional todinho. Então voltar para isso foi bem complicado. Bem complicado. Tanto que o processo bem interessante da volta, né? A espiritualidade estava lá guardada. E eu, quando vi as coisas crescendo, eu disse: Senhor, o que é que eu faço?
Ele disse, faça a minha vontade. Faça a minha vontade. E eu de madrugada chorando, disse, eu não tenho coragem do que o Senhor está me pedindo. Eu não sou preparado para isso. E ele não respondia mais nada, mas dava uma sensação da presença dele. Foi que saiu a música Pó da minha vida, pó da minha história. Oleiro da minha vida. E foi. Aí quando eu tirei e mostrei aos meninos, os meninos começaram a ficar encantados com o que estava escrito. E começaram a se movimentar, né? E aí assumimos a casa, que foi outra história engraçada. Assumimos a casa, e aí depois do Natal, foi perto, né? Que eu fiz o primeiro Natal tão feliz que tinha 42 pessoas, a capela estava cheia. Inocente. Nosso Senhor, né? Deixa a gente cair inocente. E foi o que eu disse, foi o que eu fiz aquela segunda música. Eu fiz o que mandaste, Senhor. Eu te E vi face a face, meu Deus. Aí depois, daí veio o primeiro Encheios, que houve a maior experiência da minha vida espiritual, né? Que é as grandes revelações, o rumo da adoração, o solidificado de tudo isso, foi que eu fiz. Quando eu percebo essa luz. Porque a música está sempre na minha oração. Então as minhas composições vêm contando a história da adoração. É uma sequência, né? É. Seguindo uma sequência. E quando tu escreveu a espiritualidade, ela foi escrita nas tuas orações, como um diário? Tu foi escrevendo como um diário? Tu foi escrevendo conforme vinham as inspirações? Como é que tu... Foi naquele mesmo dia que eu Foi no cheguei em mesmo dia casa que que eu falei com o Dani. Aí Dani disse, eu vou deitar um pouquinho, eu disse, eu já vou. Foi quando ele disse assim, ele disse que eu ia sofrer mesmo, aí parou de falar isso. Aí não foi visão. Eu conceituo como uma locução interior. Eu tive um impulso muito grande de pegar papel e lápis. E eu sentei no chão da minha sala, onde eu estava lá, a sala de televisão. E eu tinha a sensação que não era o chão da minha casa, era de barro, que tinha um poço e que ele estava sentado ali. E nesse instante aquilo era... Mas não era visão, repito, não era a sensação. E eu não tinha coragem de levantar os olhos para olhar para ele. E eu peguei o caderno e comecei a anotar. Quando eu escrevi a última frase, que eu dei o ponto, Dani aparece na sala e disse, tu não dormiste? Eu disse, que horas são? Ela disse, 15 para as 6 da manhã. Nossa Senhora. A nossa primeira espiritualidade, daquelas 42 páginas. Foi ela que eu engavetei e fiquei com medo. Deixou lá, guardada. Guardada, foi por isso que só na cara, em 2014, que eu tirei ela e mostrei aos meninos. Porque ali eu tive certeza que Deus queria que eu montasse comunidade e eu não tinha coragem. A chegada na casa, como é que foi essa chegada na primeira casa? A primeira casa iniciação da... A primeira casa foi a minha casa. Foi a né? tua casa, né? Porque eu pedi a Dom Aldo para abrir, ele dizia que não, que eu tirasse isso da cabeça, que isso era loucura, né? Foi daí que eu perdi todas as coisas, que ele me tirou de tudo, que a gente passou necessidade, né, com as crianças. Pai de 4, né? Pai de 4, um pai e uma avó doente em UTI home. Passamos muita necessidade. Agradeço muito a tia Luísa, que mandava a cesta básica. A gente comia carne uma vez no mês. Carninha moída que ela mandava. Comia com soja. Foram tempos muito difíceis. Mas eu agradeço muito a Dom Aldo, porque disciplinou muito em adoração. Ele me chamava para lá dizer, diga que tudo isso é loucura da sua cabeça, que eu devolvo tudo para você. Uma moeda de troca.
Eu acho que um teste. A igreja precisa testar mesmo seus filhos. Porque o que é de Deus é provado no fogo como o cadinho da expiação. Talvez muitos pais não deixariam isso acontecer. Né? Como é que você faz isso? Como é que você faz seu filho sofrer? Como é que todos nós sofremos? Por isso eu agradeço muito aos meus filhos. Eles pagaram o preço junto comigo. Foram discriminados por ser quem eu sou. Viveram muito sem amigos. Né? Pois na minha casa não poderam entrar normalmente as pessoas. Então eles abriram mão de muito, muito comigo, meus filhos e minha esposa. E viveram essa peteca juntos comigo. Juntos. Eles deram um sim, né? É. Na caminhada. Então, e foi testado e vinho. E aí surgiu as zombarias, as críticas. Todo carisma fundante causa incômodo porque não é normal, não segue o fluxo que naturalmente os outros seguem. Só quer ser diferente, só quer fazer as coisas diferentes. Eu só quero fazer aquilo que Deus me inspira a fazer, sempre passando pela igreja, porque não se reinventa a roda. Se estiver fora da igreja, não é católico. Se não é católico, não é de Deus. E a comunidade, ela veio numa crescente, né? Como é que foi ver essa crescente da comunidade, papai? Como é que tu viu que as casas já estavam ficando pequenas e até hoje as casas acabam ficando pequenas? Né? A gente passa A gente por consegue isso. uma casa maior, daqui a pouco ela já tá pequena. pequena. Como é que tu viu essa mudança? Aquilo que eu disse a você ainda há pouco, né? 42 pessoas na capela. De repente, aquela casa era pequena, né? E a comunidade, quando chegou ao nível de ter 240 membros, 200 e poucos, 220 membros, já estavam na Casa da Misericórdia. Houve um momento muito importante na nossa caminhada. Houve uma purificação, né? Irmãos que não tinham a vocação de adoração precisavam sair da adoração. E nessa ruptura, né, por causa de uma grande pressão de pessoas, de irmãos católicos, né, que não gostavam da adoração, não gostavam de mim, criaram tipo um mutim dentro da comunidade e saíram 42 membros. E foi a hora que a comunidade deu esse norte. Quando esses irmãozinhos saíram, a gente juntando os caquinhos, se recolhendo, eu fiz aquela música: Pai, meu papai, deixa eu descansar, deixa eu repousar. E dizia, não me deixe ir embora. Era meu pedido ao céu que me orientasse o que eu deveria fazer. E Deus manda Dom Fernando para dentro da nossa casa. E a comunidade saiu de 180 para 420 pessoas, e aí... Daí começa a crescer, daí é um enchemos em cima do outro que vai... Nem a pandemia baixou a gente. Isso. Hoje é essa multidão. Tiago é um vocacional pandêmico, né? Vocacional pandêmico, né? Comecei, acho que eu tive 3 ou 4 encontros presenciais. Depois foi o vocacional pandêmico. Hoje já são casos aí pelo Brasil. Somos família violentina. Pois é, então, vamos lá. Somos família. Porque dá 2 dias, né, de podcast. Eu tô correndo por isso. A comunidade, por ser muito grande, acontece muitas coisas e a gente vai vivendo muitas coisas muito rápido, né? Eu sempre falei que... E ao mesmo tempo, né? A gente está aqui e as coisas estão acontecendo e elas acontecem muito rápido na nossa comunidade. Então tu recebe essa inspiração e a gente já tá vivendo ela. Né? Como é que foi essa questão dos oblatos, beneditinos? Com a chegada de Dom Fernando, muita coisa começou a ficar clara na minha cabeça.
E uma das coisas que ele, como meu diretor espiritual, conversávamos muito, eu dizia, eu não me sinto bem em deixar celibatários dentro da comunidade católica em adoração. Dentro do meu coração, não estou aqui criticando nenhuma nova comunidade que tem membros celibatários. Toda experiência genuína, a Igreja Católica aí é bênção de Deus. Em adoração, eu não sentia que esse era o caminho. Bem claro, né? Uma das coisas mais lindas que eu gosto de fazer é ir conhecer outros carismas. E ver a inspiração dos fundadores, conversar com fundadores, e ver o caminho diferente dentro do todo que é ser católico, mas ter suas peculiaridades, né? O seu jeitinho próprio. A gente agora teve um encontro com o Emi Nogueira da Chama, é tão lindo você ver, né? Coisas você vê que batem, coisas que são totalmente diferentes, e tudo leva para o céu, né? E eu acho isso lindo. Então, na adoração vinha essa quietude, e eu fui discernindo com o Fernando que isso precisava. Eu queria que a igreja tomasse conta dos celibatários. E, por inspiração dele, ele disse, vamos procurar um mosteiro. Eu sou oblato de muitos anos, do mosteiro de Olinda. E Dom Fernando tem muita proximidade com o mosteiro do Rio de Janeiro. Em 2018, eles nos levam, a gente faz um pedido para tentar entender o que a gente ia fazer e aonde a gente ia chegar, se a gente podia se agregar, beber da espiritualidade. E esse diálogo chegou onde chegou. A gente foi se chegando. Hoje os irmãos estão na Casa Santa Amaro. Eles estão estudando no mosteiro, filosofia e teologia. Estão se preparando para caminhar aí na igreja. E hoje viramos família beneditina, né? Somos uma inspiração beneditina carismática. E falando em oblatos, né? Hoje o irmão Amaro é um oblato, mas ele é seu filho. Né? Como é que foi o caçula? Como é que foi essa experiência? Ele começou, né, muito jovem, né, com 16 anos, ele olhou para mim e, diferente do meu pai e da minha mãe, eu disse, não vai. Só quando você completar 18 anos. E ele esperou. Logo em seguida, de Irmão Leão, ele entra já para viver na casa, como celibatário. Não tinha nada ainda disso do beneditino, mas não tinha nenhum desenho assim, não. Só era a vida de religioso, né? Vai viver na casa. Na casa, ia ser uma experiência de vida que tinha começado. Os primeiros foram Holanda, Évila, Ana Paula, Márcia Jorge na época. E quem mais? Léo. Né? Aí em seguida. Irmã Faustina. Não, irmã Faustina. Que era Maísa na época, né? Aí em seguida Mário. Eu nem sabia que irmã Faustina era Maísa. É. Eu cheguei depois, né? Já chegou já com as coisas mais estruturadas. Eu até falei no último episódio que a gente gravou com o Bruno Maia que quando eu cheguei na comunidade de fato para fazer o vocacional, né, que a gente vinha falando que eu conheço o senhor desde 2014, como o senhor disse, eu fiquei ali arrodeando, mas o sim só chegou depois. Essa estrutura, né, dos nossos irmãos celibatários, do que viria a ser o Instituto Oblatos, já estava mais sinalizada, mais clara, mais orientada. E eu confesso que no meu processo de discernimento, eu me coloquei à disposição de Deus assim, Senhor, será que esta é a minha vocação? Porque eu já tinha dado tão errado nos meus relacionamentos antes, né? Será que é isso que o Senhor quer de mim? Porque, assim, a clareza que tinha na vida que aquelas, na época, as meninas, né, viviam, me pareceu algo possível. Eu sou suspeito de falar. Mas até então a nossa vida celibatária é muito bonita. Né? A gente restaurou umas coisas muito bonitas da vida dos primeiros séculos da igreja. Eu vejo homens e mulheres felizes no que estão fazendo. Eu ia falar exatamente isso. Como o sorriso deles muda
quando eles assumem essa vocação. Então, eu estava vendo as meninas no Adora Jovem, né? A alegria de ser de Deus, né? Isso mexe com a minha alma. Por isso eu disse, eu sei que sou pai, né? Sou coruja, mas é muito bonito. É muito bonito ter enfrentado todo mundo, inclusive a comunidade mesmo, porque muitos membros, quando eu abri a experiência de vida, ficaram meio assim, me chamando de louco, sabe? Botar um monte de jovens junto dentro de uma casa e eu não morando na casa. Podia ter acontecido escândalo, podia ter sido. E eu tive coragem de novo. Realmente eu acho que eu sou corajoso. E eu saía da casa tarde, da noite, dizia assim: agora bota teus anjos aqui. Porque Diego e Évila, já noivos, não tinham casado ainda, moraram lá na casa. E eu sempre vi a fidelidade, a obediência desses meninos, e isso me alegrou sempre a alma. Esse desejo da em adoração de transformar pessoas que querem a santidade. Não é que a gente é bonzinho, não é que a gente não. É só o desejo. É só o desejo de ser o que Deus quer que nós sejamos. E correr para a vontade de Deus, que é o lugar da gente ser feliz. Tu falou que tu estava vendo o Adora Jovem, né? Tem uma foto sua no Adora Jovem. Você estava olhando Com a mãozinha para trás e tudo acontecendo. O que se passava ali na tua cabeça? O que o diácono sentiu? Aquela presença vendo jovens, né? E os jovens, eles participando de um evento e as oblatas ali também se divertindo. Eu não tive, a gente não pôde participar, porque a gente estava numa missão também pela comunidade, mas eu vi a sua foto e eu disse, caramba, o que está passando na cabeça de papai naquele momento? Tem outra foto no retiro anual que eu estou sentado na caixa de som olhando para aquela multidão lá naquele plenário. Tem me passado muito na cabeça, porque quando eu entendi que eu era um fundador, que tinha acontecido um carisma fundante, quando eu comecei a entender que isso ia ser possível da igreja aceitar, que logo em seguida foi, eu fiquei assim. A primeira sensação que eu tive foi dizer, meu Deus, se o Senhor me tomou logo cedo, por que o Senhor não me deu em adoração logo cedo? Porque eu sou contemporâneo, por exemplo, de Sandro dos Santos. Consolação, né? Sou do mesmo tempo da Dulce Mãe de Deus. Então, os meninos caminharam bem ali, né? E fui para outros lugares. E isso começou a me angustiar. Porque, de repente, eu, no auge da minha força física, eu estava gastando com outras coisas, né? E hoje eu me vejo mais cansado, né? Sem conseguir mais fazer certas coisas e as coisas acontecendo. Eu tenho contemplado muitas coisas. Mas talvez isso é muito bom. Mas eu lhe diria a você que eu sou feliz que eles entenderam e estão levando adiante. Eu já não aguento mais fazer aquilo que eles estavam fazendo e que eu fazia, né? Eu cuidei de muitos grupos de jovens, muito JC, e eu tocava o terror junto com eles, né? Hoje eu não aguento mais fazer. E o que tem passado na minha cabeça é olhar, né? E tentar cada vez mais ensinar os mais velhos a ser pastores, né? Não juízes. Conversando com o Dom Felipe sobre a adoração, quando ele viu a foto do tamanho que está a adoração hoje, ele disse assim, quanta responsabilidade, meu irmão, porque você não tem essa quantidade de pessoas. Cada em adoração é um. Nós não temos a multidão. Nós não somos uma massa. Diácono Eduardo é o fundador unitário de cada um.
Cada alma é preciosa, é um nome escrito no coração de Deus. Tem sua história, tem sua importância para Deus. Por isso foi confiado a mim. Né? E que responsabilidade. Um homem tão pecador, tão fraco. Mas ele quis. Fazer o quê? Falando assim, eu fico emocionado. Eu quase não choro, né? Eu quase não choro, eu tenho essa característica. E como é bom a gente estar ouvindo isso, até porque a gente está nessa caminhada e a gente nota que o Senhor está cuidando de cada um dos seus filhos. Mesmo às vezes não conseguindo, por questões de agenda, dar uma atenção especial, mas está rezando ali pelos filhos, sabe? Tá celebrando os seus filhos, está formando os seus filhos. Isso para nós em adoração. Eu acho que o principal, assim, é como cada um de nós consegue se sentir amado individualmente. Primeiro por Deus e depois pelo Senhor, como instrumento dele nas nossas vidas. Eu vi que fisicamente não dava mais. Aí eu montei algumas estratégias, né? Essa história de atender pelo Zap me ajudou muito. Né? Porque o desgaste, o deslocamento, o tempo, a falta de praticidade quando a conversa é ao vivo, né? A gente se estende por outras coisas, eu gosto de conversar. Então otimizou e eu estou alcançando bem mais pessoas assim, né? E ajudar. A pandemia trouxe uma catequese que eu faço não para o povo. É interessante quantas pessoas de fora assistem, mas se vocês perceberem, eu só me dirijo em adoração. Uhum. É um anexo divino para diária da palavra do fundador para seus filhos. Que é no canal da Em Adoração, né? Todo dia às 8 horas da manhã. Acompanhem lá, seguem lá, aproveitem, porque é todo dia. E lá a gente reza junto, lá a gente chora, lá a gente escuta a palavra, lá a gente traz o que está vivendo naquele dia. E eu acho que isso causa, porque, não sei se vocês dois já perceberam isso, a adoração tem uma característica muito engraçada. Nós não temos grandes eventos, tem um no ano. Eu acho tão lindo essas comunidades, olha, não para de fazer coisa. Não é assim. Eu não sou uma pessoa de destaque, não sou um fundador conhecido nacionalmente, como o Frei Gilson, como os grandes fundadores daí. Ninguém da linha de oração tem essa revelação nacional. Né? A gente vive dentro de casa, fazendo as coisinhas da gente, do nosso jeito, e não para de chegar gente para querer estar conosco. A abertura agora da Casa de Catolé é o sinal mais espantoso disso. E foi de repente, assim, né? Foi porque tinha um monte de gente lá que queria sem adoração, né? Inclusive, a gente, no Instagram da gente, né, a gente tinha, quando foi iniciar o vocacional aqui em João Pessoa, era João Pessoa, Odilândia, Tefé e Manaus. Muita gente veio procurar. Ah, não, mas quem não é dessas cidades, como é que faz? Como é que vai? Ó, na época eu até falei com Dani, né? Eu fiz, Dani, tem alguma possibilidade ainda de ter vocacional online? Ela, minha filha, não, infelizmente o vocacional tem que ser presencial, né? O online foi uma excepcionalidade que a pandemia Foram 2 acabou anos, né, trazendo, de online, né? Mas um agora, ano de verdade, o outro ano misto. Outro misto, né? Mas agora não dá mais, tudo. E a gente, pessoal, quando de repente, na outra semana, a casa em Catolé com vocacional. Eram muitos, então era significativo. Né? Não era 2, né? Acho que são 36 por aí. Não era 3, 4 que dava para que conseguiriam vir, né? E agora a gente já alugou a casa, né? Paulinho e Maria estão indo para lá. Sério? Então, minha formadora, estou sabendo agora que a senhora está indo para Catolé. Maria, minha formadora. Vão assumir Catolé lá, a missão de Catolé. Eles ajudaram a fundar a comunidade Tefé, né? Sim. Isso. Eles são muito bons nessa implantação de começo, né?
são muito raízes em adoração. E é pau para toda obra. Coisa boa. Que alegria. Aí vão agora com Elisa, né? Também. Agora com a Elisa. Que alegria. Elisa missionária. Que é tão fofinho, uma característica da nossa comunidade, né? É. As crianças correndo, se divertindo, brincando, indo para cima, para frente do altar. Ser família é a característica da adoração. O salvar almas para Deus, eu não salvo a pessoa só quando eu anuncio. Eu salvo quando eu trago ela para junto e cuido dela. Eu me comprometo com a vida dela. Eu, se falar de Jesus, dar uma tapinha nas tuas costas e te mandar para casa, vem comigo, né? Vem dividir a vida, vem chorar junto, vem se cuidar um do outro. Esse é o nosso aspecto, né, de ser essa família. E coração de fundador tem sonhos. Eu tenho sonhos de cada vez mais poder ter casas para fazer isso. Ter casas de retiro, porque se a vocação da gente é salvar almas para Deus, as pessoas vão querer estar conosco, que não são da adoração. E nós não temos sede de membros de adoração. Nós temos sede que as pessoas voltem a ser católicas. Isso. Eu me vi muito assim, sabe? Sede que as pessoas sejam católicas. Eu tava meio que Voltem brigado pra igreja. com a igreja, né? Com as pessoas da igreja. Voltem e encontrem Jesus. Se não encontrou Jesus Cristo, o encontre. Quiçá seja em adoração, parabéns. Mas se não for, não muda nada. E tem muitas pessoas que começam o caminho vocacional em adoração e vê que não é em adoração e vão para uma paróquia. E a gente vai feliz da vida. Ou não necessariamente ser membro, né? Ou mas uma ser amiga, igreja. ser igreja, ser um amigo. Inclusive, a gente tem muitos amigos em adoração que acompanham, não são membros, mas estão ali com a gente, né? Então, se você quer ser um amigo em adoração também, aproveite. Né? É porque eu tenho plena consciência hoje, né? A gente sabe que a gente não agrada a todos. E que nem todo mundo se adapta a um formato, né? E as pessoas gostam muito hoje de adaptações. Uhum. Então elas chegam no vocacional e querem que o vocacional se adapte ao estilo de vida que ela tem. Mas o estilo da comunidade é muito claro. A gente já tem passos muito sólidos. Ou você se adequa a esses passos, aí vocês são muito rigorosos. Somos rigorosos porque os passos são esses. Mas pode ser... Não, aí não é em adoração. Uhum. Tem outras comunidades que têm essa abrangência. Não é a gente. O que tem o carisma em adoração, não questiona isso. Eu ia falar exatamente isso, que é tão natural, é tão nosso, que não é dispendioso. Porque tem as regras da comunidade, eu não vejo nada de dispendioso em seguir aquelas regras, porque é natural, é como se fizesse parte da gente. Se isso é um estorvo para você, claramente você não tem essa vocação. Mas, por favor, seja católico. Essa é a nossa sede, que você seja católico. À beira do poço, talvez o samaritano nem foi discípulo. A gente não sabe depois. Sim. Isso. Mas ela Deus trouxe vida a ela ali. E essa é a nossa missão, trazer vida às pessoas. Voltar as pessoas terem brilho, ter alegria de ir à missa, de se confessar, de ter comunhão com os santos, de conhecer a mãezinha do céu que a gente tem, né? De começar a buscar virtudes espirituais, ter experiência com Jesus através da graça do Santo Espírito. Se é carismático, ter experiências carismáticas, ter experiência com os dons carismáticos, é isso que a gente quer. Conhecer a palavra de Deus. Ninguém ama o que não conhece. Então, essa é a luta da adoração. Ficou claro isso. Essa é a nossa missão, essa é a nossa mistagogia. Nossa missão é cuidar. Por isso, quando a gente sai para as outras casas de missão, a gente chega para o bispo e diz: o que o senhor quer que a gente faça? Porque a gente vai chegar aqui e vai ficar sendo a gente. Mas a gente está pronto para adorar. É a nossa forma de viver. Mas a gente não fica fechado em si. A gente sai para servir. Sai em missão, sai para servir. Sai servir. Onde a adorar igreja e servir precisar. com alegria, né?
Quando a igreja precisar da gente. Quem tem fé, entre assovio, chupacana, em Manaus também. No Rio de Janeiro eles estudam. A casa da Mãe da Promessa tem uma coisa, a casa de São Miguel tem outra, agora a casa Mãe de Pentecostes já tem outra coisa. Então, e assim a gente vai. E vamos cuidando daqueles que Deus nos confia. Eu tenho uma expressão que eu uso há muito tempo. O meu coração só tem porta de entrada. Eu tenho. Talvez as pessoas nem entendam esse amor, mas ele existe. Até mesmo para aqueles que já não estão mais conosco, que seguiram seus caminhos. Se um dia eles passaram pelo meu pastoreio, eles estão na minha oração diária. Tem sempre um momento que eu lembro deles. E não lembro, eu acho que um dia ele vai voltar. Penso nisso. Se o amor de Cristo nos uniu, o amor não falha. Quem falha somos nós. Aí não sei se eu falhei e os decepcionei, ou se eles falharam e me decepcionaram. Depois que o amor entra, tanto faz quem errou, quem acertou. A Milton falou uma coisa no nosso retiro anual, né? Eu não me lembro. Né? Não me lembro. E é bom, é bonito quando a pessoa maduramente sai e não sai destruindo o prato que comeu. Né? Sim. Mas a gente sabe que muitos saem assim, né? E eu acho que é um próprio de um ser humano que talvez se reafirmando. Aí o bom disso é que a caridade é que deixa o tempo fazer as coisas. O que é de Deus fica, o que não é de Deus vai embora. Então, o fulano falou, deixa ele falar. Depois as pessoas vão somar 2, mais 2, mais 2. O que vai acontecer? Que bênção, né? Que alegria. Isso. Pai, a gente já está caminhando para o final, mas eu queria fazer um pedido de filha para o senhor. Que o senhor aproveitasse esse momento, esse microfone aberto, e que o senhor falasse aos seus filhos em adoração. Eles são a maioria do nosso público aqui, mas o que o senhor, como pai, tem a dizer aos seus filhos? Desde o retiro anual há um mover de Deus muito grande, e eu entendi esse mover com essa explosão aí de enchente de todas as casas em adoração, de abertura das 2 casas. Esses que o Espírito Santo faz com a adoração, que fez a gente alugar uma nova casa em Tefé, alugar uma nova casa em Manaus, alugar uma nova casa no Rio de Janeiro, alugar uma casa em Catolé, lutar para aumentar as estruturas de São Miguel. E eu tenho orado muito com a música de adoração para tentar entender por que o Senhor tem feito isso. Né? Talvez entender o que Ele quer a mais de mim e de vocês. Porque quando a gente vai sendo fiel no que Ele vai revelando, Ele vai nos dando mais. E a frase que eu tenho repetido, ela é tão simples, mas eu queria tanto que meus filhos ouvissem, deixassem ela ficar reverberando dentro de si. Amem a Jesus. O amor é inesgotável. O desejo de que o véu da sua vida se abra e você o veja face a face só vai acontecer no seu constante desejo de querer mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Não se estabilizem, não se equilibrem, não fiquem na média. Mais um passo, mais um passo. Essa é a coisa que eu mais tenho inquietado no meu coração. É dar experiência para mais experiência.
Não basta chegar onde a gente chegou. Jesus tem que ser o centro. E a gente precisa deixando, indo, e ele tomando e nos levando ao nosso descontrole. Não a desorganização e não a destemperância, mas o descontrole dessa alma que tem tanta vontade de ser Deus, que é a alma, um pecado original. Mas um bebê que vai para onde o pai quer, que dorme na hora que o pai quer, que come o que o pai quer, que passeia na hora que o pai quer, que toma banho na hora que o pai quer, que se deixa como uma criancinha, né? Aquela figura de Isaías, eu, Efraim, como uma galinha que solta as asas sobre seus pintinhos, quis te ensinar a andar. Que a gente tenha vontade de deixar Deus nos ensinar a andar para a vontade dele. Tá, o casal Bazei chora um pouquinho. Pai, mais uma vez, muito obrigada pelo seu sim. Se tem uma frase que eu digo desde o dia que eu me tornei pré-discípula na comunidade, né, que é o primeiro passo, a primeira fase que a gente vem viver na comunidade, muito obrigada pela sua paciência. Eu sei que foi preciso muito, porque eu não sou uma filha fácil, eu reconheço as minhas limitações, mas sou uma filha diligente. Sou uma filha que me coloca à disposição do Senhor e de Deus. Então, Pai, muito obrigada. Eu tenho muita alegria com cada filho. Porque como um Paulo que nunca foi entendido, aconteceu. É por isso que essa adoração precisa crescer no meio de nós. Não uma adoração prática. É linda as nossas imperfeições apresentadas no altar. São Jerônimo um dia disse que queria ofertar melhor para Deus. Se eu te oferto meus livros, aí Jesus disse, isso quem deu foi eu. Você. Então oferto minha inteligência. Foi eu que ofereci. Então o que é que eu te dou, Senhor? Me dê teus pecados. Me dê teus pecados que eu transformo em vida. Se não for assim, não é em adoração. Todas apresentar assim, fraco diante do Senhor. E deixar Ele ser tudo. Vencer a campanha desse mês foi um desafio louco. Mas foi cantando isso de joelho, de madrugada, de noite, que a gente vai para o Rio de Janeiro numa casa maior, pagando menos do que a gente pagava. E pagando todas as nossas contas, honrando a nossa vida civil, para que Ele seja glorificado. A Ti, Jesus, toda a glória, toda a honra, por cada vocação e chamado. Que o coração arda de desejo de que nossas vidas deem glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. O casal fazer, eu fico olhando assim, o que é que ele vai fazer aqui nesse celular? Ai, Jesus. Pai, Uhum. que bênção. É isso aí, meu filho. Vamos até o céu. Até o céu. Feliz demais com a tua presença, feliz demais com Deus conduzindo isso. É Deus que trouxe esse projeto pra gente. Não é pelas nossas forças humanas, porque se fosse pelas nossas forças humanas, não ia acontecer, não ia acontecer. Não ia sair. Porque a gente ia arrumar desculpa pra tudo. E é por Deus, é por Ele. Pra gente poder levar almas
para ele e buscar os outros. Exatamente. E meus filhos, caminho ao céu. Se Deus não deu em adoração para a gente ser mais um, sem nenhuma pretensão nem comparação, mas essa radicalidade de ser santo é a nossa vocação. Não queria nenhum filho meu no purgatório, que já é uma grande bênção. Mas a nossa radicalidade quer céu súbito. Eu lembro muito do Diácono Rômulo falando, acho que foi no Retiro Anual, não lembro que disse assim, é mirar no céu, porque se mirar no purgatório por pouco a gente erra. É mirar no céu. Céu. Desde o Padre Jonas Abib, que hoje é o nosso intercessor, né? Intercessor das novas comunidades, em nome de Jesus, sempre nos ensinou isso, e eu aprendi muito com ele, essa radicalidade. Devemos todos, no Brasil, a esse ícone que foi Padre Jonas Abib, né? E a gente precisa dar esse mais de Deus. Amém. Meus irmãos, quero só agradecer, Diácono, mais uma vez. Estamos encerrando o podcast, esse episódio. Muito obrigado, Pai. A gente teve uma oração final, basicamente, aqui, que foi Basicamente nada, foi muito profundo. Nosso Senhor nos juntou para isso, para levar a glória dele aonde a gente for. Exato. Amém. Obrigado. Um grande abraço a todos. E sigam nossas redes sociais, @alegriadomor.br, em adoração, nosso canal no Instagram da Comunidade Católica em Adoração, também no YouTube, com lives diárias todos os dias às 8 horas da manhã, com a palavra. E transmissão de todos os eventos, né? Grupo Filho do Milagre, em adoração, a terça de adoração ao Santíssimo, o Terço da Batalha, o Grupo Jovem nas sextas-feiras. Tem programação a semana inteira. Se não é de João Pessoa, pode acompanhar também pelo canal no YouTube da Comunidade em Adoração. Shalom!